Agora, em 2024, os caras estão chamando de dinheiro esquecido 8 bilhões de reais. E pra sempre, não é por tempo determinado. Esse é o ponto. E mais 12 bilhões de reais que tá depositado em juízo pra falar, eu vou me apropriar. Foi a palavra que tá escrita, se não me engano, é um projeto de lei, né? Um PL. Até um cara falou assim, ó, o Renato, ele é imoral porque ele vive do Estado. Passou uma mensagem. Eles estão dizendo que vai acabar o dinheiro físico em 3 anos. Tem as atas do PT. Eles estão há décadas dizendo que eles vão fazer. Quem não acreditar neles, vai pagar, não é isso? Vai perder tudo, né? Então, mas vamos trazer um pouco... Trazer pro mundo real, Vamos vai. trazer pro mundo real o que a gente tá falando aqui. Em março de 1990, o Collor foi lá e confiscou a poupança. Exatamente, isso daí que a gente queria... Quando ele confiscou a poupança, ele pegou a poupança de todo mundo e claro que ele falou que era para controle de inflação. E por que tinha uma inflação? Porque o governo sempre gasta mais do que arrecada, isso destrói o valor da moeda, é o que ele estava falando. Aí você precisa aumentar a base monetária, imprimir moeda para financiar a dívida pública, que eles continuam crescendo, continuam gastando muito mais e vai aumentando a base monetária porque não tinha demanda interna nem externa para a dívida brasileira. Não adiantava o Brasil emitir dívida Porque que ninguém compraria, como a Argentina estava até pouco tempo atrás. Exatamente, ninguém ia tomar. E aí o que aconteceu? O governo foi lá e fala numa mensagem bonita que é pra controlar preços. Óbvio que não. E ele confiscou a porra da poupança de todo mundo e falou que era por tempo específico, temporário. E foi. E foi. Agora, em 2024, os caras estão chamando de dinheiro esquecido 8 bilhões de reais. E pra sempre, não é por tempo determinado. Esse é o ponto. E mais 12 bilhões de reais que tá depositado em juízo pra falar, eu vou me apropriar. Foi a palavra que tá escrita, se não me engano, é um projeto de lei, né? Um PL. Apropriar é a porra da palavra que o governo tá usando. E esquecido, Ou seja, por exemplo, de um espólio litigioso que não tem inventariante. Exato, Porra, cara. porque Exato. morre Então, seu pai com R$1 milhão na conta, os irmãos estão brigando, não tem inventariante nenhum, é dinheiro esquecido. Porque Exatamente, todo mundo brigando. Eles falam, olha, você tem 30 dias pra requisitar. Que, E aliás, o não processo vai- demora. Se você questionar isso depois dos 30 dias, entre na justiça. Quem é a justiça? Eles podem negar, né? Tá falando. A justiça que eles determinam. Então, olha o nível de escárnio que a gente viveu. E normalmente que é o ele dinheiro tá falando. bloqueado por causa da justiça sendo eficiente, né? Claro, é óbvio. E Que eles- quem é a justiça? Mais uma vez, os burocratas de turno. Então, repare como você tá sendo abraçado de todos os lados. E por isso que eu falo que, filosoficamente, eu concordo com tudo que ele fala. Nesse ponto. Nós estamos em 2024, o governo se apropriando de novo. E há outras formas de apropriação. Inflação é uma forma de se apropriar. O governo inflaciona a tua moeda, imprime, aumenta a base monetária, como ele fala. Tua moeda perde valor. O real já perdeu 90% do valor de compra desde 1º de julho de 94 até hoje, que foi o primeiro dia de circulação da moeda. Ele inflaciona a tua moeda, o governo arrecada mais dinheiro, cobra mais imposto em cima disso, você tá perdendo poder de compra, ou seja, ele tá confiscando parte da tua poupança. A Previdência é uma porra de um esquema Ponzi, é uma pirâmide em que ele vai ter que ou não entregar aquilo que ele te prometeu fazendo reformas, obviamente, ou inflacionando tua moeda, ou você não vai se aposentar. Ou seja, o confisco acontece diariamente através do status quo e do establishment. Tá claro? Tá claro? Essa é a grande mensagem que eu acho que todo mundo confunde com o lado, ele só fala de compra Bitcoin. Por quê? Tem um lado muito mais profundo do que o próprio valor do Bitcoin em si. Não, e se você não quiser se expor financeiramente ao Bitcoin, Esse é o ponto. se você Isso. entender como funciona o Bitcoin, você consegue fazer rendimentos acima de 15% ao ano em dólar, sem financiar o governo americano, cash and carry. Você vende o Bitcoin futuro e o fund do Bitcoin tem de ser eternamente maior do que os outros, porque o Bitcoin varia mais, porque ele é negociado 24 horas por dia, de domingo a domingo. Você também tá vendendo renda turbinada com a Alan? Porra, Sim. puta merda. Pra quem é viciado em ficar comprando e vendendo, opções varia dezenas de vezes mais do que ativos, não é isso? Sim. E o cash and carry, o cara faz renda em dólar sem financiar o governo americano, porque não entra e sai dólar da plataforma, é Bitcoin, você tá vendendo o direito, não é isso? Não, sim, mas é que isso é o que eu falo. Isso é muito mais específico ainda. Não, mas É o que você fala. Você fala pra mas 1% eu tô dizendo, da população. Vamos dizer que o cara compreenda Bitcoin e tem uma doença terminal, eu vou morrer daqui a 6 meses, 9 meses, eu não preciso mais de riqueza, eu sou um bilionário. Compreendo o Bitcoin. Eu não preciso de riqueza, eu não quero aumentar minha riqueza. Eu também compreendo que o Bitcoin cai pra caralho, eu não quero volatilidade. O que eu faço? Compro o Bitcoin,
vendo a futuro, que pode ser numa plataforma centralizada ou numa DeFi, e eu consolido renda em dólar. Eu consolido renda em dólar na blockchain de uma maneira que eu não estou financiando o governo e não estou me expondo a uma variação absurda do Bitcoin, total nem parcialmente, não é isso? É isso. A gente estava discutindo, inclusive, qual o percentual ideal de Bitcoin. Eu não sei. A questão é que o percentual ideal de Bolsa Brasileira é 0, o percentual ideal de real é 0 e o percentual ideal de renda fixa em real abaixo de 25%, 30% ao ano é 0, não é isso? Zero de Zero real, na exposição, né? Na verdade, a quantidade ideal de real na carteira era menos 200, não é isso? Eu gostaria de estar endividado em real, né? Se quem quiser me emprestar real, eu tô aberto aí. Inclusive, na hora que começarem a surgir mais sintéticos de Bitcoin. Não, claro, porque quando você tá endividado numa moeda inflacionária, tua dívida diminui, tua dívida real E diminui. na hora que a moeda morrer, desaparece, não é isso? E quando você tá endividado numa moeda deflacionária, tua dívida sobe, em termos reais, né? Pois é. Isso aí. Não, o Bitcoin é o colateral supremo, porque eu posso lhe emprestar um Bitcoin, lhe dar em garantia, e se você moveu, eu lhe boto na cadeia, porque eu tenho prova pública que você moveu. Se eu deixar ouro ou reais em sua mão, como é que eu sei que se você moveu? Não tenho como provar, não é isso? E, além disso, tem smart contracts no Bitcoin, como o multisig, time lock, tem mecanismos da gente programar condições do contrato. Isso possibilita que, por exemplo, a gente faça mecanismos, smart contracts, para gerar dólares sintéticos, reais sintéticos, índice sintético, ações sintéticas de Bitcoin, hipercolateralizado de Bitcoin, garantido pelo dispositivo de chamada de margem. Quem gosta de comprar e vender ação, vai querer comprar e vender ação na Bovespa, algumas horas por dia, podendo a esposa adúltera, o filho bastardo afetivo tomar, ou no lugar onde ninguém nunca vai lhe tomar e você não paga nenhum imposto. Os caras vão querer comprar e vender ações e índices aonde? A maior parte do ouro hoje em dia é de papel, a maior parte do ouro vai ser colateralizado de Bitcoin. Assim como hoje, tem mais futuro de milho, tem mais opções que ações, tem mais futuro de milho que presente do milho. Dentro da próxima década, vai ter mais ações, mais índices hipercolateralizados em Bitcoin do que baseados em coisas físicas. Uhum. A tendência é que o Bitcoin engula a maior parte da riqueza da história da humanidade. Com esses Você acha que sintéticos. tudo vai indo pro Bitcoin? No nosso tempo de vida, tudo não. Mas há 500 anos atrás não existia nenhuma riqueza que não fosse física, né? Sim. Hoje em dia, a maior parte da riqueza não é física. Não, você A não precisa ir tendência 500 exponencial, anos né? atrás, você pode ir Isso. muito mais próximo na história. É 500 isso. anos nem precisa. Ou era Agora, escravo, décadas atrás. era escravo, arma, navio, terra, não é isso? Era, não é isso? As concessões, os direitos valiam pouquíssimo, porque não tinha enforcement, não é isso? Claro. E ó, E tem outro ponto, hein? Quer ver um outro tentáculo aparecendo dos caras? É o seguinte, na mesma semana passada que divulgaram o confisco, o STF votou por 6 votos a 5, novamente, a Carmen Lúcia, aquela que falou que a democracia pode ser suspendida durante alguns minutos, tempo, né? Eles votaram que são a favor da quebra do sigilo bancário sem solicitação do juiz. Eles já fizeram isso, né? Pois é, então assim, ele quebra o teu sigilo bancário, te obriga a mandar, você não tem pra onde escapar. Faz cruzamento Tem. de dado e vai falar, ó, Bruno. Não. Pras No nuvens. no sistema convencional. E veja. Você não eu pode tenho- usar o mal pro bem. E veja, eu não quero. Vamos lá. De novo, eu tenho uma filha de 3 anos, tenho um filho que vai fazer 1 ano semana que vem. Eu tenho uma mulher que pensa economia e conservadorismo como eu. Tem uma empresa grande pra, né? Eu tenho uma empresa, tenho 2 empresas. Então, assim, mas eu diferente do Renato, eu tenho imóvel, né? E que moralmente eu concordo Mas com não o é que ele investimento. fala. Você tem Não imóvel é como investimento. head, como pra sua mulher que Isso. te segura na casa Minha dela. mulher me sente Isso é segura. consumo. Exato. Isso é Minha consumo, não é mulher isso, me não? sente Isso é segura, consumo. Porque você concorda comigo que ter uma paz em casa Porra, isso é consumo, não é investimento. É um Mas prazer. também- É um prazer. é um prazer. É um prazer. Você compra o prazer. Perfeito. Você compra, inclusive, o acesso aos vizinhos, a sua posição social no condomínio, não é isso? É isso aí, exatamente. Nos Então, Estados Unidos, quando você compra uma casa, é o acesso à escola pública daquela Perfeito. região. Perfeito. Então você compra também a harmonia na tua casa e a tranquilidade da pessoa. Porra, pelo amor de que Deus, Minha né? mulher não trabalha, que tá lá em casa, cuidando, ajudando e não sei o quê. E a gente forma um time muito bem, né? Então, beleza. E esse é o ponto. O que acontece é que eu tenho os investimentos tradicionais, que eu concordo com ele, que eu contribuo com o sistema nesse ponto, apesar de filosoficamente eu concordar com o outro lado. Mas o que eu quero dizer é que é inegável que o Estado está cada vez mais crescendo os olhos, confiscando, tomando da gente, controlando, e você não tem alternativa para fugir nos meios convencionais. Eu estou ciente disso, apesar de eu ter os imóveis, de eu ter as ações,
E eu ter o E Bitcoin, não tem problema nenhum. obviamente, Não tem problema nenhum. Agora, eu sabendo que não é conscientemente investimento. sei disso. Beleza, saber, isso é Exatamente, consumo. esse é o Você não ponto. pode, o problema não é você ter imóvel, é você achar que você tem imóvel que a porra vai aumentar de preço. A população desse país vai cair ou subir nas próximas décadas? Vai cair. Já os, tá caindo. Os já, né? imóveis, como é que tá no Não, Japão? não, ainda tem Ainda tá- 1,6 filhos por mulher ainda. O que na década de 50 e 60 eram 6 filhos, hoje é 1,6. A partir de 2070, segundo a última projeção que eu vi, você vai ter mais gente vivendo do Estado do que contribuindo Não, já pra tem ele. mais gente do Estado que vivendo pra ele. Vai ter mais gente tirando do INSS do que botando, sem Isso. contar a Bolsa Família, servidor, a porra toda, né? Isso, e INSS, é isso. É. Hoje em dia a maioria não vive do Estado. Eu Cara, vivo do Estado. Hã? Eu vivo do Estado. Ó, A maioria até um vive do cara- Estado a- do país, não é isso? o- Ou não? Até um cara falou assim, ó, o Renato, ele é imoral porque ele vive do Estado. Passou uma mensagem Rapaz, aqui. imoral é quem contribui com isso. Eu tiro o poder e riqueza deles. Você tira o poder o dinheiro do monstro. O dinheiro e o poder. E o poder. A lei verdadeira é a lei de Deus ou a lei dos homens? A lei, se eu Pra respeito. mim, é a lei Se de no meu Deus, trabalho alguém me mandar fazer um aborto, castração infantil, Não, lei de fazer Deus. alguém prender uma pessoa inocente, eu prefiro morrer. Eu não vou fazer isso. Eu nunca tive nos 17 anos de polícia que fazer nada que violasse a lei de Deus. No dia que eu tiver que fazer, eu prefiro morrer. Se você prefere ter um policial lá que respeita a lei de Deus ou que respeita a religião civil palneirológica, você prefere eu um comunista pra investigar seu caso quando sua mulher disser que você bateu nela? Você prefere quem? Não, com certeza não você, Na mano. hora que sua mulher disser que você estuprou seu filho, você prefere eu ou uma feminista pra julgar você? Pra ir ali investigar você? Não, Hein? lógico. A feminista O quê? já vai te colocar já na cadeia, já, né? É culpado mesmo. Que porra nenhuma, aí tem para nele, né? Picanha sem arranha pra ele, não é isso? O que picanha Sem anhar. sem ar, né? O quê? Não, cara, é assim, é que eu acho que o ser humano tem uma dificuldade, cara, o grande parte dele, talvez, é que ele fala que a gente fala pra 1%, mas eu gostaria de expandir essa base pra É. mudar, e eu acho que a gente tem conseguido, cara. Tem mesmo. Sinceramente, eu acho que tem conseguido, Agora tá? quase 1.000 pessoas ao Não, vivo Brasil- aqui no seu Não, também e vai não ter. só isso, cara. Pega, por exemplo, pô. goste ou não do cara, um discurso como o do Pablo Marçal, onde ele prega a prosperidade individual, pensando ele diferente ou não, contra a mensagem do Boulos, aquele maluco, vou te dar tudo, a galera mais pobre tá percebendo que isso é mentira. Então, Ele vai dar tá picanha, né? avançando. Tá avançando, exato. Sem anhar. Gostei demais dessa. Então, eu acho que nós temos tido avanço ao longo do tempo com relação a isso. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande em enxergar a verdade. É. Porque a verdade dói e ela é dura, cara. É o que eu já ouvi você falando em outros podcasts. Caralho, a verdade é uma só e a vida é dura. É difícil você encarar que a vida é dura. Ninguém lhe deve nada, velho. Ninguém lhe deve nada. Isso meu pai me ensinou. Cara, não espere nada de ninguém, porque ninguém te deve nada. Nada. Enquanto você ficar esperando, você vai ser frustrado. Porque o que é a frustração? É justamente você não atingir as tuas expectativas que você criou. E o Estado vai te criar expectativa porque ele quer você frustrado e ele quer você naqueles bolsões pra te deixar, como Sun Tzu falou no Arte da Guerra, nunca encurrale 100% teu inimigo. Senão ele vai Dê lutar lá até uma a morte. raçãozinha pra ele, senão ele vira bicho. Enquanto você der uma raçãozinha pra ele tá Dá uma lá. saidinha. Dê uma saidinha. Dê ali uma raçãozinha. Mas o Deixa- regime não tá facilitando a galera sair do país? Ele tá pedindo, implorando pras pessoas saírem. Quem não saiu é porque pediu. Os judeus podiam sair durante anos e anos no esquema da Segunda Guerra. Tinha um livro do Hitler publicado, tava escrito tudo ali que ele ia fazer, não tava escrito ali ou não? Sim. Ficou quem quis, não é isso? Eles estão dizendo que vai acabar o dinheiro físico em 3 anos. Tem as atas do PT. Eles estão há décadas dizendo que eles vão fazer. Quem não acreditar neles vai pagar, não é isso? Vai perder tudo, né?